Seja bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de lei dos cossenos. Só que nessa aula de hoje eu trouxe uma atividade bem interessante para nós podermos dar uma contextualizada e trabalhar melhor esse assunto, tá bom? Então vamos fazer a leitura da questão, vamos interpretar ela e colocar mão na massa. Vamos estudar. Vamos lá começar então. Nossa pergunta inicia da seguinte forma. Unesp. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá eram respectivamente 80 quilômetros e 160 quilômetros. Um dos alunos observou então que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme mostra o mapa. Olha aí que legal! Você percebe bem que em Sorocaba, São Paulo e Campinas, triângulozinho equilátero, mas já Campinas, São Paulo e Guaratinguetá, triângulozinho retângulo. Agora é o seguinte, com essas informações que nós tivemos, a pergunta é: os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba, que nem você está vendo agora aí no vídeo, em quilômetros é de aproximadamente quanto? Qual é a opção correta? Você tem que marcar a opção correta agora. Você percebe aí na imagem? Deixa eu colocar a imagem de novo, ó. Aí você pode estar pensando assim: professor, acho que o senhor está ficando aí meio... Você não leu a pergunta corretamente. Tem certeza que você não quer saber de Campinas, a Guaratinguetá? Que é tranquilo, a gente coloca aí um teorema de Pitágoras, acha a hipotenusa, pronto, acabou a questão. Não, eu não quero saber isso daí. É muito fácil. A nossa aula é lei dos cossenos. O que eu quero saber mesmo é de Sorocaba até Guaratinguetá. É isso que eu quero saber. Professor, o que você quer saber é isso daqui então? Deixa eu ver se eu entendi bem. Sorocaba, Guaratinguetá. É isso mesmo? Exatamente. É isso que eu quero saber. Acabou se tornando um triângulo qualquer, mas que depende do triângulo equilátero e depende do triângulo retângulo. Então, para que a questão foi dizer que tinha um triângulo equilátero e que tinha também um triângulo retângulo, se as perguntas não foram sobre esses triângulos? É porque é com esses triângulos que você vai descobrir os outros. Preste bastante atenção, ó. De Sorocaba a São Paulo, ó. Muito bem. E de São Paulo a Guaratinguetá, olha que legal. Sim, professor. Em que isso vai nos ajudar? Simples. Em um triângulo equilátero, se os seus três lados são iguais, seus três ângulos internos também são iguais. Então quer dizer que esse pedacinho aqui mede 60. Como assim, professor? 60 mais 60 mais 60, 180. E a questão já me disse que aqui media 90. Então, 60 mais 90, 150. Isso, doutores. Esse ângulozinho é o que nós vamos trabalhar. E ele mede 150 graus. É isso que eu queria que você tivesse percebido na questão. E é isso que nós vamos descobrir. A distância de Sorocaba até chegar a Guaratinguetá, utilizando agora lei dos cossenos. Mas a questão tinha que te dizer essas informações para que você sozinho chegasse a essa conclusão.
Professor, sério mesmo, sério que o senhor vai fazer nós trabalhar com um triângulo desse tipo? Você tem que se habituar a trabalhar com esse tipo de triângulo. Esse aqui foi o triângulo que vai de Sorocaba à cidade de Guaratinguetá. Coloquei as iniciais, certo? Só para você saber que é a distância das cidades. Mas lógico e evidente que nós vamos usar as letrinhas convencionais A, B e C, tá bom? A, B e C. E vamos aplicar a lei dos cossenos. Professor, cadê as distâncias? Algumas distâncias aí você tem, porque isso aqui é uma das bases do triângulo equilátero, aquele que forma entre as cidades de Campinas, Sorocaba e São Paulo. Então nós sabemos que aqui mede 80, isso já é muito bom. E se você voltar lá para o desenho anterior, você sabe muito bem que aqui também, que aquele pedaço do triângulo retângulo, um dos catetos, mede 160. Você está atrás desse daqui, ó. Ah, então matei a charada. Dois lados, o seu ângulo trabalha-se com cosseno para descobrir isto aqui. Muito bem, esse ladinho é o A, o 80 é o ladinho B e o 160 é o ladinho C. Vamos então aqui, né? Eu tenho A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulozinho A. Substituindo, x ao quadrado igual, quem é o B? 80. Quem é o C? 160. Menos 2 vezes. Quem é o B? 80. Quem é o C? 160. Cosseno de A. Opa! Cosseno de 150. Parou, professor? Lá vem o senhor de novo com essas coisas. Eu não sei quanto é o cosseno de 150. Eu só sei a tabela de ângulos notáveis. Aquela simplesinha. Pois vamos aprender a descobrir isso daqui. Vai ter aulas de ciclo trigonométrico. Você não pode perder para aprender a não ter mais medo disso, tá bom? Vamos então à luta. Gente, preste atenção. Ângulo obtuso. Ângulo é obtuso? Vamos usar como base 180. Olha como é simples, ó. Você pega os 180 graus, tira o cosseno que você quer. Professor, sobrou 30. Pronto. Então é cosseno de 30. Mas tem um detalhe muito importante que você vai aprender em aulas de ciclo trigonométrico. Como se trata de cosseno, ele é menos cosseno de 30. Ou seja, eu estou dizendo que o cosseno de 150 graus, ele é igual, é a mesma coisa de menos o cosseno de 30. Se acalme. Se você não entendeu isso aqui muito bem, tenha paciência. Procure nossa aula de ciclo trigonométrico que vai começar a clarear mais as coisas. Mas, por enquanto, a priori, no lugar de cosseno de 150, vamos usar menos cosseno de 30 graus. Tá bom? Vou substituir. Prontinho. Substituir o cosseno de 150 por menos cosseno de 30 graus. Vou subir isso para cá. Vamos efetuar esse cálculo com calma. E acabou a questão, tá bom? Pronto. Resolvi não apagar isso aqui para você entender o que foi que eu fiz. Preste atenção. Acompanhe as setinhas. Só repetir. Só repetir. Efetuei. Também efetuei. Repeti o sinal e efetuei também, ó. Tá vendo aqui? Sinalzinho de vezes, substituir. Viu? Não tem segredo. Tranquilo, né? Agora eu vou apagar isso aqui e vamos terminar esse cálculo. Prontinho. Tô só efetuando, ó. 6.400 mais 25.600, 32.000. Menos 25.600 vezes raiz de 3, certo? Sobre 2. Agora eu quero que você tenha uma total atenção em uma coisa. Perceba que aqui tem um menos, um sinal de vezes e outro menos. Então, menos com menos fica mais. Professor, até isso eu tenho que estar atento. Principalmente isso. Senão ia dar errado.
termina com 0, dá para dividir por 2. Vamos dividir então. Dividindo fica x ao quadrado igual 32.000 mais, se você dividir 25.600 para 2, vai ficar, deixa eu ver, 12.800. E repita a raiz de 3. Você não pode mexer nela não. Professor, mas isso aqui não está aparecendo com as opções. Calma. O expoente 2 vem em forma de raiz quadrada. Está aqui em cima. Professor, eu vou ter que tirar a raiz disso daqui. Você vai ter que fatorar. Decompor em fator primo. Vixe, eu não sei não. Procure nossa playlist de decomposição em fator primo. Você vai ficar fera se você assistir lá e treinar, tá bom? Eu vou logo aqui resumir a fatoração. Fica o x igual... Deixa eu apagar isso aqui, né? Porque foi tudo lá para cima. Fica x igual raiz... Fatorando esse, gente, vai ficar 5 vezes 80 ao quadrado mais... Fatorando só esse aqui, porque aqui é a multiplicação, fica também 2 vezes 80 ao quadrado e a raiz de 3 continua intacta, né? Ninguém mexe nela, porque é um número irracional. Professor, pelo que eu aprendi, esse 80 ao quadrado e esse 80 ao quadrado vão lá para fora. Eles vão ter que sair. Gente, de fato, eles vão ter que sair. Pelo que eu sei, esse 80 ao quadrado e esse 80 ao quadrado, eles vão ser jogados para lá. Exatamente. Vai ficar 80 sem os quadrados, porque eles perdem esse quadrado, certo? Raiz de... Fica 5 mais 2. E repete a raiz de 3. Aí eu lhe pergunto, será que você lembra se tem alguma opção parecida com essa? Olha aqui. 80 vezes 5 mais 2, raiz de 3. Opção B de bola. Então, essa é a distância, ó. Tá aqui, ó. Entre quem, professor? Aquela distância que nós estávamos procurando. Você lembra, ó? É essa distância de Sorocaba até Guaratinguetá. É exatamente isso. 80 vezes raiz de 5 mais 2, raiz de 3. Espero ter ajudado. Curta nosso trabalho, se inscreva no canal. Você vai aprender muita coisa. E qualquer dúvida, deixa um comentário. Pede uma aula. Nós estamos aqui para te ajudar na matemática. Tchau, tchau.